como eu tenho eu tenho um breve conhecimento, eu tenho uma passagem na nação, eu também ficava meio perdido quando eu escuto, às vezes, o discurso do umbandista de fazer esse comparativo de ori com orixá de cabeça, porque no culto de nação, no batuque, por exemplo, são fundamentos distintos, né? E então eu ficava bem perdido quando eu chego na Umbanda e querer falar de orixá, de cabeça, querer falar de ori. E por isso que eu sou meio cuidadoso de falar, porque para a gente também não passar uma visão distorcida de algo que, na essência, como o senhor falou, no fundamento em África não é. Então, mas aí, pai, a gente pode entender, então, assim, e eu acho que aqui a gente, e não só aqui no canal, mas outros irmãos que fazem parte da nossa comunidade mais próxima, nós tentamos falar, por exemplo, orixá na Umbanda tipo, como o senhor disse, uma releitura baseada no nosso entendimento e da forma que nós cultuamos, né? Então, não é uma visão da Umbanda como como a gente sente, como a gente reverencia essa questão de orixá diferente das outras religiões. Até porque a leitura que a Umbanda faz de orixá, e o senhor falou e corrobora muito com o que a gente tem falado aqui, que em África, orixá era a divindade local, né, de algum local, ou de uma família, ou de uma cidade, e a visão que um bandista tem como forças da natureza, isso é Enkice, né? Então faz uma não sei se a palavra correta não é mistura, mas agora até me foge. Me ajuda aqui, mãe. Bom, enfim, mas é uma releitura, né? É uma releitura dessa visão de orixá. Então, na visão da Umbanda, ela traz um pouco do Inquice e traz um pouco do orixá, se a gente for analisar isso. Então, a gente pode dizer sim que o orixá para o umbandista é uma releitura e através do seu entendimento e da sua vivência com aquela divindade. Uma equivalência seria, pai? Fazendo Isso, eu travei, analogia. né? Travei de novo, né? Eu tô pensando aqui, né? Porque eu faço assim, eu penso em tempo real, né? E, e daí, porque assim, eu tenho o que eu acredito, o que eu penso, tá? O que eu tenho pensado a respeito da relação entre orixá de nação, né? Orixá divindade e os orixás, os espíritos da Umbanda. Na minha concepção, os orixás da Umbanda são espíritos de pessoas que viveram e morreram e que, quando eram vivas, eram filhas de orixá e de determinado orixá. Então, quando vem na sua nova missão, como guias e guardiões e tal, eles vêm nessa vibração, na vibração desse orixá. Isso ficou muito claro para mim quando a minha tia bisavó, que era a mãe Augusta de Ogum, era mãe de santo da minha avó. E ela incorporava o Ogum Rompimato. E ela tinha a espada do Ogum, que inclusive eu tenho aqui, tá aqui comigo, né? Eu tenho muita coisa que era... Eu herdei esses implementos, né, que eram sagrados para minha família, né? Eu não entrei sozinho, eu nasci nessa tradição. A minha avó era mãe de santo, então essa minha tia bisavó também era mãe de santo. E eu fui iniciado pela minha avó, e anos depois que a minha tia bisavó tinha falecido, uma vez a minha avó incorporou e pegou a espada e saiu dançando igualzinho o Ogum Rompimato da minha tia bisavó. E a minha mãe estava junto e começou a saudar o Ogum e o Ogunha, né?
E daí ela parou, olhou para minha mãe e disse assim: eu não sou Ogum, tu não sabe quem eu sou. E daí minha mãe começou a chorar, né? Porque a gente então identificou que era minha tia bisavó e que ela veio nessa vibração do Ogum Rompimato, que era o dela, entende? Veio e dançou com a espada e tudo, né? Então, eu vejo essa experiência, né? Por favor, se me considerarem louco, pode considerar, não tem problema. Não serão os primeiros, né? Mas eu considero essa experiência como um ensinamento, né? De que as entidades da Umbanda, elas são isso, elas vêm na vibração daquele orixá, naquela força daquele orixá, né? Na força daquele orixá que talvez tenha manifestado nelas ou não, mesmo os caboclos, né? Quando nós falamos de caboclo, Ogum Rompimato é um caboclo, mas se pensarmos numa universalidade dos orixás, né? Dizer que todo mundo possui um orixá, tem um orixá, mesmo os caboclos, os indígenas, né? Eles vão ter orixás também, né? E até o Edir Macedo vai ter um orixá. Então, e daí, então, a manifestação dessas entidades vai ser nessa vibração. E daí, quando aparecer um caboclo lá, um arranca-toco, ele vai ter essa coisa de índio, mas também meio Xangô, meio... Porque, por conta da força que o orixá é. E, assim, eu não concordo que os orixás sejam forças da natureza. E isso porque os orixás, eles que dão vida para a natureza. Então, eles não podem, sabe? Se a natureza acabar, os orixás não acabam, né? Os orixás não morrem se a gente destruir toda a natureza, né? A natureza é criação dos orixás. Então, a natureza depende dos orixás para existir. Mas os orixás não dependem da natureza para existir. Por isso eu não acredito que os orixás são forças oriundas da natureza, forças da natureza. Eles são divindades, né? São seres que nunca viveram na Terra. E daí tem uma outra confusão que as pessoas fazem, porque tem as histórias dos orixás, né? E daí todo mundo acha que por conta dessas histórias é porque os orixás viveram na Terra. Mas não, gente, a gente precisa separar a história mítica da história factual, a história real, que realmente aconteceu. Porque se a gente acreditar que as histórias dos orixás são histórias que narram acontecimentos reais, daí nós vamos ter que acreditar também que Hércules separou a Europa da África, né? Vamos ter que acreditar, porque essa é a questão da história. A mitologia, ela tem um papel fundamental na compreensão filosófica e teológica das divindades, mas ela não é uma história real. Assim como o Gênesis bíblico não é uma história real, né? Isso os próprios teólogos cristãos dizem que não é uma história real. Então, não é eu, o pai de santo, falando, entendeu? Então, é eles mesmo, e eu estudei no meio deles, né? Então, eles foram categóricos em dizer que o livro, que pelo menos muitas, né, que o livro de Gênesis praticamente que inteiro não é um livro de história real, mas sim um livro de história mítica, de mitologia, para poder ensinar o povo a respeito de questões filosóficas e teológicas. E isso é o mote também para nós aqui.